Profeta Daniel, capítulo de número 6 e no versículo de número 1. Daniel, capítulo 6 e versículo de número 1. Está preparado hoje para a gente dar uma volta aqui na palavra? A gente vai ler bastante, tá bom? Amém? Vamos lá então. Daniel, capítulo 6, verso 1. Não sei se você é igual a mim, que tem um dispositivo de leitura. O pessoal fala óculos, né? Mas eu acho mais chique falar dispositivo de leitura. Vamos lá. E pareceu bem ao rei Dário constituir-se sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para o rei e o rei não sofresse dano. Então o rei Dário pensou: ao invés de eu abraçar o reino todo para mim e toda a responsabilidade de tudo, eu vou constituir 120, depois vou constituir mais 3 para poder ser o presidente sobre eles, e eles que vão dar conta de tudo. Vão chegar para mim e vão falar: ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e eu vou colocar pessoas para me ajudar, mas eu preciso constituir um presidente. Preciso constituir um que vai assumir e vai estar abaixo de mim, mas ele vai assumir tudo. E dentre esses 3 principais, Daniel era um dos mais cotados. Tanto é que aqui no versículo de número 3, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Você vê? Ele se destacava porque nele havia um espírito excelente. Quem aqui é de Deus? Vamos lá, quem é de Deus aqui? Em você tem esse espírito excelente. E aí nós não estamos falando de Espírito Santo, tá? Não é do Espírito Santo. Esse espírito excelente que nós estamos falando, porque lá está escrito em letra minúscula, olha lá, espírito excelente, era o quê? É uma boa pessoa, era uma pessoa bem intencionada, era uma pessoa bacana, era uma pessoa honesta, era uma pessoa correta. Vou perguntar de novo, quem é de Deus aqui? E quando se diz espírito excelente, é alguém correto, é alguém honesto, é alguém com hombridade, é uma pessoa de confiança. E lógico, o rei Dário bateu o olho nele e viu que nele havia esse espírito excelente, esse alguém de confiança. Tanto é que ele pensou: eu vou constituir esse homem sobre todo o reino. Eu estou pensando em fazer isso com Daniel. Quem é que acredita que Deus vai falar conosco hoje? Crê que essa palavra é de Deus? Fecha os teus olhos agora. Senhor querido, Deus amado, nós glorificamos ao teu nome, Senhor, nesta manhã, e nós já adoramos ao Senhor, nós já oramos, e agora vem o melhor momento, é o momento da tua palavra. Então cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, Senhor, vão ouvir a tua voz, como aqueles que estão também pelo rádio, como também pela TV e pelas mídias sociais. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome dele? Pode sentar no seu lugar. Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí. Fala assim: por gentileza. Não é para dormir não, hein? Olha lá, hein? Estou de olho no você aqui. Olhem todos para mim aqui, preste atenção agora no que você vai ouvir. Eu tive a curiosidade de ir pesquisar sobre o nome Daniel. Eu não sei se você sabe o significado do nome Daniel, mas o significado de Daniel é: Deus é meu juiz. Então o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E aí quando você vai estudar sobre a história de Daniel, você percebe que realmente Deus é um grande juiz. Porque é Deus quem vai tomar as dores de Daniel, é Deus quem vai agir na vida de Daniel com justiça.
E por que eu falo justiça? Porque quando a gente fala de Daniel, a gente só lembra do Daniel na cova dos leões. E aí a gente nota e a gente vê, tem algumas bíblias católicas que tem também as ilustrações no meio da Bíblia. Quando você vai folhando a Bíblia católica, você vai vendo lá no livro de Daniel que tem até as ilustrações do Daniel, da figura de Daniel na cova dos leões. E quando a gente fala de Daniel, só lembra da cova dos leões. Mas Daniel, Deus é o juiz dele, porque ele passou por algumas situações. Existia um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, ele teve um sonho. E ele tinha no reinado dele alguns sábios. Aqueles que o povo falava que era guru, os sábios, que adivinhava as coisas. Eu não sei se você já assistiu filmes medievais, lá atrás, que falam de reis. Inclusive teve uma novela da Record que falou sobre isso, né? Que às vezes a pessoa ela tinha um sonho ou alguma coisa do tipo, e traziam à presença os magos, traziam à presença do rei os adivinhos, para poder dar interpretação de alguma coisa. Então, esse rei Nabucodonosor, ele tinha os magos, ele tinha os adivinhos no reino, e ele teve um sonho. Só que qual foi o sonho dele? Ele sonhou, e ele falou, preciso da interpretação do sonho. E trouxe os magos e os encantadores e adivinhos para poder dar o discernimento. Só que ele foi esperto. Se eu contar o sonho, eles só vão dar uma interpretação e pode ser que seja uma interpretação mentirosa. Como é que eu sei que esse mago, que esse adivinhador está me dando a interpretação correta? Já sei. Se ele mesmo tem o dom de interpretar, eu não contarei o sonho. O mago ou o adivinho vai ter que me contar o sonho que eu sonhei e ainda dar a interpretação. Aí chamaram. Quando chegaram à presença de Nabucodonosor, os homens disseram, tá bom, ó rei, mas conta para a gente, conta para nós qual é o sonho. Ele disse, não. Se eu contar o sonho, vocês podem interpretar do jeito que vocês quiserem, com palavras mentirosas. Se vocês sabem interpretar e têm esse dom, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei lá na minha recâmara, lá na minha cama. Me conta o que eu sonhei, direitinho o sonho, e me dê a interpretação. Aí complicou. Sim ou não? Aí complicou um pouco. Porque é muito fácil alguém contar um sonho e o outro falar, ah, já sei. Foi isso aqui, ó. Aí a pessoa, é. Eu quero ver. O sujeito fala, eu sonhei. Ei, bigode. Sonhei um sonho. Tu é de Deus? Interpreta para mim. Me fala qual foi o sonho e dá a interpretação. Quero ver. Tem que ser algo que vem de Deus mesmo. E aí, aqui no capítulo 2, e no versículo de número 11, vamos lá comigo em Daniel, capítulo 2, verso 11. Olha o que está escrito, ó. Versículo de número 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. O que ele está dizendo? Nós somos sábios. Os magos estão dizendo, os encantadores e adivinhos estão dizendo, nós somos sábios, nós vamos ouvir o teu sonho e vamos dar a interpretação segundo a nossa sabedoria. Mas o que o Senhor quer, o que o rei quer, isso é impossível. Isso não tem como a gente interpretar isso aí, nem saber, porque senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Não tem como a gente interpretar isso aí. Ah, mas olha o que vai vir agora. Cadê o glória dessa igreja aí? Eita glória, ó. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Olha aqui para mim, mata todos os sábios. Dentre dos sábios estava quem? Daniel. Mata todos os sábios. Esses homens aí são mentirosos.
matem todos eles. Só que no meio deles, dos sábios, estava Daniel. E não apenas o Daniel, mas estava o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam os 4. E iam morrer os 4. E aí, quando a gente vai discorrendo o texto, você vai ver comigo o seguinte, olha lá, ó. E saiu o decreto, verso 13, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu e disse o Daniel para esse homem chamado Arioque, que era capitão, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ele chega e diz assim, ó, nós vamos matar você, os seus 3 amigos aí também, os companheiros, porque é ordem do rei. Aí Daniel fala, mas calma, por que vocês estão se apressando em fazer isso? Não, é ordem do rei, tem que matar todos os sábios. Me dá um tempo. Nós vamos descobrir isso aí. A gente vai descobrir isso aí, me dá um tempo. Olha para a pessoa do seu lado aí e diz assim para ela, quem é de Deus não se desespera, ele vai orar. Ele não desespera, ele vai orar. Me dá só um tempo. Veja como que é o equilíbrio de Daniel e daqueles 3. Olha o equilíbrio, eles não se desesperaram. Eles olharam para a situação, receberam a notícia de que seriam mortos, ficaram tranquilos e calmos, porque sabiam que era Deus que estava na vida deles, e eles disseram, só me dá um tempo. Me dá um tempo, nós vamos descobrir isso aí. E nesse tempo, dá uma olhada agora na conversa. Versículo de número 15. Respondeu e disse Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto ao mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a quem? A Ananias, Misael e Azarias, que foram também denominados Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel, ele chega em casa, já pega Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala da situação, ele conta o caso e diz, ou a gente entra em oração, para Deus revelar o quê? O sonho, e nos dar a interpretação, ou então, todo mundo morre. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram em oração. Daniel entrou em oração. E quando eles entraram em oração, o versículo de número 19 diz, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu, e falou Daniel e disse ao Senhor, seja bendito o nome de Deus, para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Irmãos, o verdadeiro crente não se exalta. O verdadeiro cristão exalta a Deus. O verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, não se exalta nunca. Ah, porque eu sou, ah, porque eu isso, ah, porque eu aquilo, ah, porque se não fosse por mim, ah, porque se eu não tivesse presente, ah, porque não sei o que, não sei o que. Quem é que está gostando dessa mensagem? Ah, mas sou eu que estou pregando. Viu? Tem gente assim. Ah, mas sou eu que estou fazendo. Ah, porque é eu que estou falando. Ah, porque é eu que estou... Sentir a presença de Deus se não fosse eu cantando? Quem somos nós?
Olha para esse homem aqui chamado Daniel, que na Bíblia inteira você não vai ver ninguém mais além de Daniel e José interpretando sonhos. Não tem ninguém na Bíblia além de José e Daniel dando interpretação de sonhos. Mais ninguém. Esse homem aqui é de um gabarito. Até o próprio rei Dário olha para o Daniel e diz: eu vejo nele um espírito excelente. Mas ele não se exalta em nenhum momento. Ele lança a glória só para Deus. E amados, a igreja tem que estar fundamentada nisso. Quando você vai ver a reforma protestante, você vê que Martinho Lutero fala dos 5 solas. Somente Cristo, somente glória a Deus, só lhe deu glória. A igreja tem que estar fundamentada nisso. É somente a Jesus, é somente glória a Deus. Não importa o que você faça, a glória não é tua, a glória é dele. Não importa o que você seja, a glória não é tua, a glória é dele. E veja, amados, os homens estavam com medo de morrer, porque poderiam ser sábios ao ouvir o sonho e dar uma interpretação até que bacana, ok? Mas eles não tinham o que Daniel tinha. Aqueles sábios poderiam ter sabedoria, mas Daniel tinha a presença de Deus sobre ele. E ele vai orar. E ele, na hora que começa a orar, Deus revela, e ele lança a glória toda para Deus, como ele está dizendo aqui, ó. Versículo 20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus, é uma oração, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então o capitão depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus. Olha isso, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E ele começa a revelar. Ele começa: o Senhor sonhou isso. No sonho fez assim, e a interpretação do sonho é esta. E dá a interpretação do sonho direitinho. Cadê o glória a Deus aí? Aí, eu glorifico a Deus, porque o versículo 46, está dizendo assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, e o adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Continua. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses.
Ó, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Continua. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Olha aqui para mim. Eu não sei você, mas você já ouviu falar de uma palavrinha chamada assim, inveja? Será que tem gente que tem inveja de você? Sim ou não? Será que tem alguém que teria inveja de um bigode desse? Acho que bigodão. Eu deixo o meu bigode e não fica assim. Quando eu deixo o meu bigode, parece que eu tomei leite e não limpei a boca. Eu queria que fosse assim, o bigodão. Aí ele sai dali com o bigode. Estou brincando. Mas é um bigode de respeito. Existem pessoas que têm inveja. E às vezes a inveja não é nem do que você possui. Porque muitas pessoas falam assim, inveja de mim por quê? Eu sou uma pessoa simples. Não tem gente que fala. Eu acho que você já disse isso. Sou uma pessoa simples. Não sou milionário. Deus me deu o meu sustento, na verdade. Para eu me sustentar, eu não sou milionário, não sou rico. Inveja do quê? Tem pessoas que têm inveja de você e não do que você tem. É de você, é do teu jeito, é do que você é. E elas invejam isso. Tem gente que inveja até a sua disposição de levantar às 5 da manhã para trabalhar. Tem preguiçoso que inveja isso. É ou não é? Ai, como eu queria ser que nem ele. Que disposição de levantar às 5 da manhã. Nossa, que hora que é agora? Ixi, 10 da madrugada. Meu Deus. Tem gente que inveja até a tua disposição de trabalho. Imagina o que vai acontecer com Daniel agora. Não sei se você está compreendendo, mas Daniel agora vai começar uma perseguição sobre ele. Porque ele dentro da Babilônia está sendo a boca de Deus ali. E aí começa uma inveja contra Daniel e uma ação satânica contra ele, porque agora vão querer fazer o que com ele? Agora que vão querer matar mesmo. Já queriam matar os sábios, e ele estava no meio, já queria matar ele, agora que vão querer matar mesmo. Tanto é que você vê comigo no capítulo de número 5, aí mesmo, de Daniel, e o versículo de número 1, e agora nós vamos falar sobre o filho de Nabucodonosor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Estou em Daniel 5, versículo 2. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Espera aí. Nabucodonosor teve acesso aos utensílios da casa de Deus, e como ele era rei, ele os trouxe. Aí o filho Belsazar vai dar uma festa. E a gente sabe que não é qualquer festa. É uma festa regada a quê? Vinho, orgia, bacanal. Só coisa terrível. Só que, vem cá, irmãos, olha aqui para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem? Quem quer fazer orgia, quem quer bagunçar com a vida, que bagunce. A gente não tem nada a ver com isso. Aliás, cada um vai dar conta dos seus atos. Eu quero ir para o céu, e você? Eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Agora, se você diz, pastor, eu não sei não se eu quero ir. Acho que eu vou dar uma bagunçada no coreto por aí. Aí tudo bem, aí
Aí é uma opinião sua. Eu não tenho nada a ver com isso. A alma é sua, a vida é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. E nem com essa questão aqui. O sujeito quer dar uma festa com um montão de mulher, regada a bebida, a orgia, beleza. Mas que faça sem usar as coisas do Senhor. Não envolva o santo com o profano. Não envolva o santo com o profano. As coisas de Deus são utensílios consagrados ao Senhor e é para uso exclusivo de quem? De Deus. Esse teclado que você está vendo aqui, ele é consagrado para quem? Para uso exclusivo de quem? De Deus. Eu não posso pegar esse teclado e emprestá-lo para um fulano que vai cantar Bruno e Marrone aqui. Não pode. Esse microfone que está aqui, eu não posso emprestar para um cantor que vai fazer um show no barzinho ali naquela rua. Não pode. Pastor, e esse ventilador aí, eu posso levar ele para minha casa? Também não. Porque tudo que está aqui foi consagrado para uso exclusivo da casa de Deus. É para a casa de Deus, é do uso exclusivo de Deus. Você acha correto a gente pegar os utensílios da Santa Ceia e colocar na mesa para a gente fazer um jantar? Não pode. Os utensílios da Santa Ceia, as taças, os copos, a bandeja, a toalha, tudo aquilo ali é consagrado exclusivamente para uso da ceia. Não se pode mexer nisso. Não pode fazer nada com isso, a não ser uso do Senhor. Só que Nabucodonosor pega os utensílios da casa do Senhor e o filho dele vai usar agora para uma orgia, para uma festa. Irmãos, não quer servir a Deus é uma opção, mas não mexe com as coisas de Deus, não. Oi? Não faz isso. Tenha pelo menos o mínimo de temor. Quantos artistas brincaram com as coisas de Deus? Estão aonde agora? Mortos. Teve um que disse que Jesus era gay. E que se Jesus fosse no show dele, Jesus ia gostar muito. E, no entanto, esse artista hoje está morto. Então, as coisas de Deus não é brincadeira. A gente está na televisão, estamos também nas mídias sociais e pelo rádio. Se você que está me ouvindo e me assistindo não é cristão, não conhece ainda as coisas de Deus, eu te entendo perfeitamente, porque um dia também eu não conhecia. Mas não zombe, não faça chacotas, porque a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso colherá. Não brinque com as coisas de Deus. Não faça chacotas ou tire onda com as coisas de Deus e nem com a própria palavra, pois o homem sofrerá danos por fazer isso. Estamos vendo aqui agora esse Belsazar fazendo festa usando as coisas, os utensílios de Deus. Acompanhe comigo aqui. Eita glória, cadê o glória, hein? Versículo 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, e de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra, e na mesma hora apareceram os dedos de mãos de homem que escreviam na frente do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Depois que ele fez tudo, a orgia com as mulheres, bebeu vinho e deu louvores aos deuses deles, apareceu só a parte da mão, assim, ó.
na parede. Uma parede. E a mão começou a escrever. Começou a escrever. E aí aquele homem já com um vinho na cabeça, acaba pensando o quê? Eu acho que eu bebi demais. Eu acho que eu bebi demais, porque eu estou vendo uma mão, só um pedaço da mão escrevendo ali. Eu acho que eu bebi demais. O que é aquilo? E ele começa a fixar os olhos. Ele começa a fixar os olhos e vê que aquela mão tinha uma declaração na escrita. E aqui no versículo de número 6, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Tremeu. Como é que é? Tremeu na base. Tremeu. Tremeu ou não tremeu? Tremeu. Porque agora ele está olhando, e aí começa a mão tremer, os joelhos começam a tremer, ele começa a olhar para aquela escritura, e ele, o que está acontecendo? O que é isso? Começa a sentir uma coisa, e o versículo 7 está dizendo, e ordenou o rei com força, que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, disse aos sábios de Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, e nem fazer saber o rei a sua. Quem vocês acham que vão chamar? O Dani. E chega o Daniel. Versículo 13, olha lá. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Lembrou. Eu sei que você já interpretou um sonho do meu pai. É você, o Daniel, aquele dos cativos de Judá? Que o rei meu pai trouxe lá de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a escritura e me fazer saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes, as tuas dádivas, fica contigo, e dá os teus presentes a outro. Ixi. Eu não sei você, mas eu acho que ele estava um pouquinho nervoso. E quem não ficaria nervoso de ver um sujeito mexer nas coisas que é de Deus, hein? Que são de Deus. Daniel estava acompanhando de perto a festa. Aliás, sabia da festa. E sabia que os utensílios da casa do Deus de Daniel estavam lá na orgia. Estava lá nas coisas erradas. E ele já deve ter pensado, quer ver que Deus vai tomar providência nessa situação? E vai acontecer alguma coisa que vão me chamar? E se me chamar, vai ouvir. Porque mexeu onde não era para mexer. Aí chega o sujeito, não, se você me solver a dúvida e der a interpretação, eu vou te encher de... Dá seu presente para outro, rapaz. Quero lá saber do teu presente. Dá seu presente para outro. Suas dádivas, fica para você. Olha lá. Todavia, eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Ih, rapaz, agora vai começar
Vai começar a pegar no pé do sujeito, olha lá. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia e a quem queria batia. O que ele está dizendo? O seu pai, por um tempo, teve temor do Deus que eu sirvo. E Deus deu ao seu pai, Nabucodonosor, o reino. Por um tempo que ele andou em temor ao Deus que eu sirvo, o Senhor foi com ele, deu autoridade para ele. Mas quando o coração do seu pai se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel está dizendo, rapaz, o que você fez é grave. Não podia ter feito o que fez. Você mexeu naquilo que não é para mexer. Continua. E foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. Ou seja, ele fez o que era errado, ficou que nem bicho, comendo mato, erva, o lombo dele com sereno molhado, ficou que nem um boi no pasto, para entender que o Deus Todo-Poderoso que deu a ele o trono, o mesmo Deus tirou. É por isso que eu falo para você que Deus não é brincadeira. Deus é coisa séria. E quando a gente entende biblicamente quem é Deus, tem que nascer um temor dentro de você, para você entender que as coisas de Deus são coisas sérias. Irmãos, olha aqui para mim. Todos aqui somos pecadores? Quem é pecador aí, levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu te conhecer. Ok. Eu também sou. Mas eu tenho uma coisa comigo aqui, eu quero compartilhar com você. Nós somos pecadores. E se eu pecar, escute, se eu pecar e não me arrepender, eu atraio para mim a consequência do meu erro. Concorda comigo? E obviamente, se eu não me arrependo, eu estou em pecado, eu atraio para mim a consequência de tudo aquilo. Só que sou eu que estou sofrendo a consequência. E se eu peço perdão, Deus, ele me perdoa, e a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Beleza, o Senhor vai e me perdoa, eu mudo a minha vida, eu me converto daquela situação, e aí eu mudo a minha história, e Deus então me abençoa, perdoa os meus pecados e esquece. Amém até aqui? Agora você imagina eu pecar com as coisas de Deus. Eu pecar e eu errar com as coisas de Deus. Eu vou te dar um exemplo bem claro aqui. O que as pessoas hoje, os que se intitulam homens de Deus, estão fazendo? Pecando, sim, mas com as coisas de Deus. Ó, hoje você vai receber, não sei, me tiraram daqui a minha toalha da revelação. Eu não sei onde puseram minha toalha da revelação. Sumiram com a minha... Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui não. Não tem problema. Está aqui o azeite da revelação. E hoje você recebe esse azeite da revelação. R$300 para quem tem fé. Eu vou te fazer uma pergunta. Aonde essa proposta que eu acabei de fazer é bíblica? Fala para mim. Tem pastores nos assistindo? Fala para mim. Onde essa promessa que eu estou fazendo aqui é bíblica? Vendendo o azeite por R$300 ou a toalha da revelação por R$500. Você vai levar a fronha do seu travesseiro
R$ 800 essa fronha e você vai ter sonhos com Deus. O problema é que tem gente que acredita em doido. Tem gente que acredita nisso. E eu sei o porquê que o povo perece. Por falta do conhecimento. Vai ler a palavra de Deus que você vai ver que esses caras que estão fazendo isso são falsos profetas. Vai ler a palavra de Deus e vai ver que esses que estão fazendo tais coisas e brincando com as coisas de Deus são falsos profetas. É só você se inteirar da palavra. Vai na palavra que você vai ver. Esse movimento neopentecostal que veio hoje, como outro dia me perguntaram, ou melhor dizendo, perguntaram para o Davi. Como é que é, Davi? O que a nossa igreja era? Se era, ou foi para você, ou foi para o pastor Mário, não lembro. Se era arminiano, se era calvinista, se era pentecostal, se era... Aí deram a resposta. Não, a nossa igreja é bíblica. Foi pastor Mário? Foi pastor Mário. A nossa igreja é bíblica. O que está na palavra, a gente exerce. Tem o Espírito Santo? Tem. Então a gente exerce. Tem os dons espirituais? Tem. Então a gente exerce. Está na palavra? Então a gente exerce. Está na Bíblia? Então a gente exerce. Agora, eu posso ter erros e falhas como você. Mas ninguém aqui tem que ter a audácia e a coragem, porque tem que ter muita coragem, para brincar com as coisas de Deus, porque vai sofrer dano. Vai sofrer dano. E não tem volta não. Porque agora está o Daniel, ele está falando do pai dele, que é Nabucodonosor, ele está dizendo, o teu pai, quando ele tinha temor do Deus que eu sirvo, Deus deu o reino para Nabucodonosor, e ele foi bem, foi tranquilo, Deus deu a ele tudo que ele precisava. Mas quando ele perdeu o temor, ele ficou que nem bicho. E agora você, que é filho dele, sabendo de tudo que o teu pai fez, ainda assim você peca com as coisas do templo, de Deus. Acompanhe comigo aí capítulo 5, cadê o glória a Deus essa igreja aí? E veja comigo aí no versículo 23. Olha lá. Melhor, 25. Espera aí. Calma. Agora sim. 5:22. E tu, Daniel 5, verso 22. E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso? Se você soube que teu pai fez o que fez e virou um bicho, você ainda vai brincar com as coisas de Deus? Você não tem temor nenhum. E aí vem o versículo de número 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e tuas mulheres, e tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, de cobre, de ferro, e de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste? Além de brincar com as coisas de Deus, você deu glória para outros deuses. E ao Deus do céu você não glorificou? Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu assim. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Quando ele viu aquela mão escrevendo, estava escrito Mene, mene, tekel e parsim. Versículo 26. Olha lá. Esta é a interpretação daquilo. Mene. O que quer dizer mene? Contou Deus o teu reino e acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus teve misericórdia de Beltsazar? Não teve, não.
sujeito pegou as coisas do templo do Senhor, deu glória para outros deuses, Deus foi implacável. Não teve nem conversa. Não deu tempo nem de arrependimento. Porque de pronto a Escritura já veio a declaração, já veio a determinação. Qual foi a determinação? Mene. O que quer dizer mene? Contou Deus o teu reino e acabou. Continua. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus pesou o sujeito na balança. Ele tinha mais erros do que acertos. Dá uma olhada para o irmão do lado aí, dá um sorriso. E fala assim, e aí? E contigo aí, como é que tá? Como é que tá com vocês? Deus pesar você na balança, como é que faz? Pastor, do jeito que eu tô gordo. Mas nessa balança que eu tô falando não, hein? Nessa balança que eu tô falando não, tô falando de outra balança. Se Deus pesar você e eu na balança, a gente tem mais erros ou mais acertos? Aí a gente tem que dar uma avaliada aí agora. Eu preciso ter mais acertos do que erros. Embora eu saiba que é difícil acertar sempre. Muito difícil acertar sempre. Mas a gente tem que fazer de tudo para acertar o alvo. Sempre. Fazer de tudo para acertar o alvo. Fazer de tudo para agradar a Deus e a sua palavra. Embora, repito, nem sempre a gente consegue. Mas é aquela coisa. Eu estou atirando para o alvo. Se eu errei, eu estou no alvo. É que nem se colocar um alvo lá na frente e pegar uma pistola. Tá. Você errou 3, mas eu estava olhando para o alvo. Você errou 4, acertou 7, mas eu estava olhando para o alvo. Eu não tirei os meus olhos do alvo. Então, ainda que a gente coloque os nossos olhos no alvo, que é Jesus, que sempre vai acertar, ou algumas vezes vai errar também. Mas os olhos sempre no alvo. Sempre no alvo. Quem está compreendendo isso? Então, Tekel, pesado foste na balança, fosse achado em falta. Continua. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Dividiu o reino, deu para um povo e deu para o outro povo. Aos medos e aos persas. E aí continua no versículo 29. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, veja, não foi uma semana depois, ou anos depois. Naquela mesma noite, foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite. Então, Daniel agora está sendo conhecido na Babilônia. Como quem? O homem de Deus, que interpreta sonhos, que tem um espírito excelente, e que o Deus Todo-Poderoso anda com ele, e que possivelmente vai dominar a Babilônia. Por isso que no capítulo 6 que nós lemos, o rei que assume agora, chamado Dário, pensa em constituir o Daniel sobre todo o reino. E aí vem a inveja. E qual é a inveja? Sabemos que ele é o mais cotado e é ele que vai assumir tudo. Abaixo do rei Dário vai estar quem? Daniel. E é ele que vai mandar. Mas não vai não. Que nós vamos dar um jeito de matar ele. Ele não é o sujeito que tudo que vai fazer, ora, não é o sujeito que tudo que faz vai falar com quem? Com Deus. Não achamos acusação nenhuma no serviço administrativo dele. Ele é exemplar no serviço administrativo, mas nós vamos armar uma para que ele seja
preso e morto. Aí vem a situação, eu vou encerrar já. Olha no capítulo 6 agora, e no versículo de número 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, ele era funcionário lá também, mas ele era um excelente funcionário. Alô? Quem trabalha aqui? E nem vou perguntar. Mas eu acredito que você tem um espírito excelente, é alguém honesto, que faz seu trabalho com excelência, não é? Direitinho. Porque o bom funcionário não é aquele que está na presença do patrão. O bom funcionário é aquele que trabalha na ausência do patrão. Na ausência do patrão, ele é um excelente funcionário. Honesto, fiel. E foram procurar alguma coisa no trabalho e não conseguiram achar. Porque queriam tirar o Daniel da cena. Mas dá uma olhada aí no versículo de número 5 agora. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim ao rei: ó rei Dário, vive eternamente. Olha, essa é uma saudação que se fazia aos reis da época. Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por isso que eu falo para você que o ser humano tem que tomar cuidado com o ego. Porque uma pessoa com o ego inflado toma decisões que nem percebe. É ou não é? Vem cá, Nabucodonosor conhecia Daniel? Sim. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, conheceu Daniel? E o rei Dário conhecia Daniel? Lógico. Era amigo? Sim, era amigo dele. Só que quando alguém chegou, olha, rei Dário, vive eternamente, nós aqui tomamos conselho e a gente fez uma reunião e sabe que a gente decidiu que qualquer pessoa que pedir fazer qualquer petição por espaço de 30 dias a qualquer Deus ou a qualquer pessoa que não seja o Senhor, que seja lançado na cova. Tem que pedir ao Senhor, porque o Senhor é o rei. É um caminhão de majestade. Alô? Você lembrou agora do Doquinha, né? E do Coxinha e do Doquinha. Quem lembra disso aí? Ou é só eu que estou velho mesmo? O Coxinha e o Doquinha. Nunca ouviu falar? Era assim a história, ó. Estavam dois conversando, né? Marcelo. Aí chegava. Eu vou fazer diferente. Vou falar aqui com o Bigode. Bigode. Aquele cara que fica ali atrás da câmera ali, ó. Lucas. Não vale nada. Nada. Pensa num sujeito falso. Meu Deus. Nunca vi um negócio desse. Lucas, vem aqui um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Não. Tá chegando aí. Tá chegando. Ele tá chegando. Ô, Lucas! Tudo bom? Eu estava falando de você agora.
Você é um caminhão de elegância. Você é uma pessoa, cara, que eu nunca vi. Não é? A gente está falando isso agora? Não estava? A gente está falando isso agora. Você é um caminhão de elegância, sabe? Você, eu tô perto de você, eu estou muito alegre. Obrigado, viu? Ai, carniça. Não é assim, ai, carniça, velho, vá, carniça, vá. Encher o ego, caminhão de elegância. Porque você, ó rei, olha, nós montamos aqui, fazemos esse negócio aqui, e tem que ser ao Senhor, não pode ser mais ninguém. Aí, o rei, gostei disso aí. Já, o peito de pombo, gostei desse negócio. Isso mesmo. Vou assinar. Eu vou assinar esse edito aí. Gostei, porque agora, como é que é? Você não pode pedir a ninguém, hein? Assinou. Lei dos medos e dos persas que não tem como revogar. Não cabe recurso. Não dá para revogar. E qual era a lei? Não pode fazer pedido nenhum a ninguém. Daniel ficou sabendo da lei. Olha aqui para mim, irmãos. Daniel poderia ter medo de morrer. Mas o maior medo de Daniel não era morrer. Era de desagradar a Deus. O medo de Daniel não era desobedecer lei. E nem a morte. Mas o medo de Daniel era desobedecer a Deus. Você acha que ele deixou de orar? Tinha uma janela de frente para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele dobrava o joelho, colocava as mãos apontando para Jerusalém e abençoava Jerusalém. E aí chegou o fulano, olha lá, ele está orando. Olha lá, não falei? Mesmo sobre a lei, ele está orando, olha lá, desobedeceu a lei, vai morrer. Por isso que quanto mais eu conheço Moçambique, mais eu sei que os crentes do Brasil, alguns deixam a desejar terrivelmente. Quanto mais eu conheço Moçambique, para a glória de Deus, esse ano, em nome de Jesus, talvez eu consiga ir lá. Porque o pastor Baron mandou um áudio para mim, praticamente chorando. Vem para cá, pastor. Vem para cá, vem conhecer o trabalho que vocês estão edificando. Vem conhecer o trabalho que o Senhor está edificando aqui. Nós conseguimos mandar, irmãos, R$8.100 para o Natal deles. Você vê? Conseguimos mandar R$8.100 para o Natal das criancinhas lá. Só que lá, se os muçulmanos, melhor dizendo, né, se o Estado Islâmico, se a perseguição que eles têm lá chega para matar, você acha que eles fazem o quê? Corre. Eles continuam adorando a Deus. E os homens vão passando e vão dizendo, ou vocês deixam a Jesus e seguem a nossa religião, ou vão morrer agora. E eles falam, tá bom. Tá bom o quê? A gente morre agora. E aí é tiro na nuca, tiro na cabeça, é facão no pescoço, arranca a cabeça. Por que isso? Eu te pergunto, por que isso? Por que que lá eles conseguem ser assim? Por que que lá, mesmo desfavorecidos, não tendo comida, não tendo água potável, não tendo recursos financeiros, a terra é ruim para o plantio, mesmo naquela condição terrível, eles continuam adorando a Deus, comendo a comida que comem? Porque, glória a Deus, vocês vão ver o vídeo do Natal deles, com bolo, com comida, com um monte de coisa. Mas não é assim.
Só é assim porque a igreja se reuniu e mandou dinheiro para lá. Mas lá eles comem ratos. E eu já mostrei o vídeo para vocês aqui. Glória a Deus, eles vão comer arroz, feijão, carne, bolo, refrigerante, um monte de coisa boa. Porque a igreja aqui conseguiu reunir e mandar. Mas mesmo comendo ratos, eles continuam glorificando a Deus. Mesmo sem água potável, continuam glorificando a Deus. E mesmo sob pressão de uma religião, eles continuam glorificando a Deus e ainda pagam com a vida. E aí você vê uns crentes aqui que não vêm para a igreja porque choveu. Aí você vê uns crentes que não vêm para a igreja porque está muito calor. O que te separará do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, é a nudez, é a espada, é a fome. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nada nos separará do amor de Deus. Eu encerro agora. Daniel é pego. Vai ser lançado na cova dos leões. E ele vai passar a noite na cova. Irmãos, a cova é uma cova mesmo. Quando você vai estudar sobre o assunto, você coloca sobre imagens, você vê da época como eram as covas dos leões. A cova dos leões, os leões eram alimentados com pessoas desobedientes. Então não tinha lá uma comidinha, um carneirinho, um boi para o leão, não. Quem é que desobedeceu? Ah, você? Vem cá. Joga aí. Era alimentado assim. E na visão do rei Dário, Daniel desobedeceu. Só que Daniel preferiu obedecer a Deus do que o homem. Pastor, mas isso aí não é bíblico. É. O Davi vai pôr na tela. Está escrito, o apóstolo Pedro disse isso. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E quando colocaram Daniel na cova e tamparam a cova, enquanto a cova estava aberta, tinha luminosidade. Sim ou não? E quando tamparam a cova, puseram a tampa, o que você acha que aconteceu? Escuro. Quero colocar você na mesma situação agora. Imagina você numa cova dos leões, tudo escuro, e você sabendo que tem leão à sua volta. O que você faria? Um de cada vez, hein? Olha lá, Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Vamos lá. O que você faria nessa cova? Eu vou te dar uma ideia. Posso? Eu já me coloquei na situação, eu já pensei numa situação. Eu ia, se sou eu ia procurar uma parede. Eu estou falando sério. Eu ia procurar uma parede. Por quê? Porque eu ia me preparar. Nas minhas costas não vem. Certo? Nas minhas costas não vem. Ou vai vir pela direita, ou pela esquerda, ou pela frente. Vou me preparar. Só que eu creio que Daniel não fez nada disso. Eu creio que Daniel, quando fechou a cova, que ele dobrou o joelho, ele falou: Pai, não está escrito isso, é uma conjectura, mas acredito que pode ter sido assim. Pai, o Senhor é o Deus que me revelou o sonho de Nabucodonosor. Eu ia ser morto junto com todos os sábios. Mas o Senhor me revelou o sonho e me deu a interpretação. E me livrou. O Senhor também me colocou de frente de Beltesazar e eu falei poucas e boas para ele. Ele podia ter mandado me matar, mas eu falei usado pelo Senhor. E a interpretação que eu dei no mesmo dia o homem morreu. Foi exatamente isso que o Senhor falou. O Senhor usou a minha vida. Eu achei que eu poderia morrer, mas quem morreu foi ele.
Mas agora, o golpe foi muito baixo. Porque eu fui dobrar o meu joelho para falar contigo como eu estou falando agora. Me puseram aqui para morrer e ser comida de leões. Se chegou a minha vez, eu sabia da sentença. Eu dobrei o joelho naquele dia, orando lá de frente com a janela, lá de frente com Jerusalém. Eu sabia da sentença. Eu dobrei meu joelho sabendo que eu poderia estar aqui. Mas se eu estou aqui agora e chegou minha hora de ir embora, amém. Mas se não chegou, manifesta a tua glória. Esses leões vão ter que jejuar comigo. Esses leões vão ter que fazer jejum hoje. E aí eu encerro no capítulo de número 6. Eu posso ouvir um glória, hein? Aleluia. Versículo de número 20. Está escrito assim. Então Daniel, vamos no 20. E chegando-se a cova o rei Dário, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Viu só como ele conhecia? Dar-se-o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel respondeu: você é um endemoniado mesmo, viu? Foi isso? Você é um endemoniado, olha o que você fez comigo, você vai ver. Deus vai te pegar. Foi isso? Ele continuou sendo servo de Deus, humilde, respeitando também a autoridade do rei. Ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou, e ele dá a saudação, né? Ó rei, vive para sempre. Ele dá a mesma saudação. E aí ele diz, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Vamos ficar de pé. Amados, o que você viu agora aqui? Qual é o significado do nome Daniel? Deus é o meu juiz. Aí. Deus é o meu juiz. Aí. Deus é o teu juiz. O nosso juiz. O que hoje o Senhor quer falar com tudo isso? Só se mantenha na presença de Deus. Deus vai te livrar de Nabucodonosor. Deus vai te livrar de Belsazar. Deus vai te livrar da cova dos leões. Deus vai te livrar da ação do diabo. Deus vai te livrar de todos os males, porque o Senhor é o nosso juiz. Na carta aos Hebreus 10, versículo 36, está escrito assim. Veja. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência. Às vezes a gente passa um momento difícil e acha até que é injusto algumas coisas. Sim ou não? Isso é injusto que eu estou passando. Não está sendo justo isso. E Deus está dizendo, Ele é o teu juiz. Deus é o nosso juiz. Só tenha paciência. Um pouquinho de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que Deus está falando? Tenha paciência. Nesse momento difícil que você está atravessando, é um Nabucodonosor, é um Belsazar, é uma cova dos leões, o que está acontecendo? Tenha paciência. Pois depois de fazer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. E saiba que Deus não quer que você recue. Porque a palavra está dizendo que Deus não tem prazer na alma daquele que recua. Pelo contrário. O crente, que aquele que é de Deus, ele avança. Ele não recua. Ele vai para cima da situação e ele tem vitória. Amém? Você crê que Deus falou contigo hoje? Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer um convite para você. Pastor, qual o convite? O convite para você entregar a sua vida a Jesus Cristo e reconhecê-lo como teu único Salvador. Pastor, esse convite chama-se apelo? É um apelo de receber Jesus como teu Salvador. Então, se tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como Salvador, mas quer receber Ele como Salvador, só dá um sinal com a tua mão e eu vou orar por você. Todos somos de Deus? Tem alguém que vai reconciliar com Deus também? Vem para cá que eu vou orar. Agora eu vou orar também por você, que ouviu essa mensagem. Pastor, eu quero. Não digo que vou conseguir ser como Daniel, porque cada um é único. Mas eu gostaria de ter essa mesma fé. Eu gostaria de ter essa mesma determinação diante dos problemas. E eu quero que Deus hoje me abençoe para me fortalecer. Então você que quer isso, vem para cá que eu vou orar com você. Vem cá. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Vem chegando aqui na frente, vem chegando aqui, nós vamos orar agora. Glória a Deus. Põe a mão sobre o teu coração e todos digam bem forte assim comigo: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que o Senhor Jesus, Ele é o meu Salvador. Deus amado, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e nesta manhã me fortaleça, porque eu creio que o Senhor tem me livrado da cova dos leões, tem me livrado de situações. Pai amado, me fortaleça para que eu avance e nunca recue. Pai querido, toma agora a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai querido, por cada uma dessas pessoas que hoje vieram aqui, muitos que estão pelo rádio, como também pela televisão e também pelas mídias sociais, assistindo, ouvindo a mensagem. E eu peço ao Senhor que venha fortalecer a cada uma dessas pessoas. Senhor, eu sei que é difícil ser como Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Era um homem muito, mas muito consagrado. E a gente busca, meu Deus, a gente busca esse modelo de cristão. Nem sempre conseguimos, mas a gente busca isso. Mas te peço neste momento, venha nos fortalecer para permanecermos firmes diante, meu Deus, de qualquer situação, pois nós cremos, meu Deus, a tua palavra está dizendo que se fizer a tua vontade, alcançaremos a promessa. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor. Olha aqui para mim. Quero falar com você que agora está assistindo pelo YouTube, mídias sociais. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu quero que você compartilhe essa pregação com o máximo de pessoas que você conhece, como também peço a você que venha se inscrever no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui para mim, amados.